Boa tarde, queridos ouvintes, sempre ao vivo aqui pelas ondas da nossa Mundial. E eu quero começar o programa agradecendo os apoiadores e também a nossa querida Rádio Mundial pelo apoio ao evento feminino ancestral com harpa no MASP, que já esgotou todos os convites. Infelizmente, se você quiser participar agora não dá mais, porque foi tudo esgotado. Aquele evento que é 9 harpas, músicos, é um evento muito especial, que é em prol à instituição Aratembaetaê, que atua no empoderamento feminino para as mulheres de baixa renda, uma das atividades entre as várias que a instituição realiza. Bom, então vamos lá, seguindo o nosso caminho. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você gosta de fazer quando está tendo aquele dia ruim, aquele dia péssimo, aquele dia pesado? O que você gosta de fazer, hein? Como que é aquilo? Ou você não pensa em nada, você só vivencia a situação, aquela situação ruim, não é? Quais as escolhas que você realiza? Aliás, nós precisamos amadurecer as nossas escolhas. Então a gente chega a uma situação, né, de um momento ruim ou de um dia ruim, que o dia ruim ele pode ser um momento apenas ou pode ser o acúmulo de muitos momentos, não é? E a gente chega a uma situação que a gente acaba deixando a coisa ocorrer e não faz nenhuma escolha. Não, é aí que a gente precisa começar a fazer as nossas escolhas. É como na saúde, sabe? Você tem ali a dor de barriga e você não faz nada? Você tem a dor de cabeça e você não faz nada? Você está sentindo a alteração dos batimentos da frequência cardíaca e você não faz nada? Você nem vai atrás? Não. É aí que a gente precisa fazer a escolha para transformar aquele momento ruim, porque aquele momento ruim pode ser a oportunidade de a gente descobrir muitas coisas sobre nós, e tomar novos caminhos na nossa vida, porque as coisas chegam em nós como sinais, e a gente precisa entender essas mensagens que a vida nos traz, não é? E imagino que você, já maduro, experiente, já tenha percebido bastante isso. E é, de certa maneira, uma forma da gente fortalecer essa questão das escolhas, das melhores escolhas, escolher coisas boas, escolher o que come bem, escolher como vive, como quer passar o seu dia, com quem quer passar o seu dia. Essas escolhas nós somos livres para fazer e você pode realizar essas escolhas, mas necessita o quê? Começar a fazê-las, não deixar a coisa só acontecer. Tá mal, vai piorar, não tem jeito, se você deixar vai piorar. Inflamou o dedo, vai piorar, né? Você tá com a má digestão, vai piorar. Então, quer dizer, você precisa começar a fazer atitudes que façam a transformação desse processo. E a transformação desse processo se faz com as novas escolhas. E uma outra perguntinha para você, presta atenção. Se você pudesse agora voltar ao passado para mudar alguma coisa na sua vida, o que você escolheria? Pensa um pouco. Então, você agora pode voltar ao passado e você pode ir lá naquele ponto e mudar alguma coisa. Quais as coisas que você escolheria? Eu sei que você, ouvinte, deve estar dando risada agora falando, nossa, quantas coisas eu tenho para modificar, não é? Do passado e tal. Então, vamos pensar um pouquinho na questão do tempo. É lógico que isso, de certa maneira, relativamente, é meio utópico, voltar ao passado, né? Apesar que a ciência busca inovações cada vez mais. Mas não é este o caso. O caso que nós estamos falando é a questão daquelas emoções, sentimentos, reações e atitudes, e até atitudes com o seu corpo físico e com a sua saúde, que você fez lá no passado e que hoje sofre impactos com relação a isto, né? Às vezes você está num momento atual e que você está sofrendo os impactos disso, impactos de uma doença, impactos de uma emoção, impactos de um sentimento, e até impactos no físico relacionado ao próprio processo do tempo do envelhecimento, né? O ser humano, na verdade, quer... envelhecer é natural, né? Mas envelhecer bem que é a questão. Então, como que a gente pode fazer essa questão bem? Tudo bem, você volta ao passado, você mudaria ali, quais os caminhos que isso faria, mas veja, o que você pode fazer agora para a transformação disso?
A questão, o tempo, ele é preenchido. A gente às vezes acha que o tempo é uma coisa vazia. A gente precisa dar um tempo para nós. A gente precisa dar um tempo para a mudança. A gente precisa dar um tempo para a transformação. Como a gente precisa dar um tempo para o nosso corpo começar a reagir às situações que a gente veio há muito tempo, há anos, né, fazendo e não tendo aquela lucidez. Lógico que tem fases à vida. Então tem quando criança, aí você começa a crescer mais, vira um adolescente, e aquela fase de jovem você apronta bastante, porque você às vezes não tem limite, você está tentando entender os seus limites, acaba perturbando muito o seu equilíbrio de saúde, testando os seus próprios limites, de certa maneira, e aí começa a vir a maturidade, que você começa a perceber, né, que aquelas escolhas não foram as melhores, que você tomou novas escolhas, você amadureceu para determinados pontos. Veja como esse tempo todo é preenchido. Então, a mesma coisa que ocorreu nesse caminho, o que você pode realizar, o que nós podemos realizar agora para preencher bem o nosso tempo? Nós precisamos preencher o nosso tempo de forma que nos leve a uma condição de equilíbrio, de forma que nos leve a uma condição de melhor saúde, de melhor consciência, de melhor percepção em relação à vida, né? Nessa etapa toda você já deve ter tido filhos, ou você teve netos, quer dizer, essa experiência sua é o seu valor, é a sua essência. Veja, antigamente, né, os que tinham experiência eram chamados de sábios, né? Hoje nem sempre, né? Por quê? Porque a pessoa esquece desse preenchimento que ela tem no seu tempo. E aí o envelhecimento se torna um peso, ao invés de ser a capacidade dela expor toda a sabedoria, né, que adquiriu, que desenvolveu. Então a gente pode reprogramar as coisas, a gente precisa entender que a gente pode reprogramar pensamentos, a gente pode reprogramar emoções e a gente pode reprogramar até as condições do nosso corpo físico. Ele vinha num pique e deu doença, então vamos reprogramar ele. Hoje existe uma ciência chamada epigenética, que através de vários processos, como por exemplo a nutrição, ela age lá no meio genético, produzindo efeitos melhores e até acalmando, silenciando aquele gene que poderia lhe dar, por exemplo, um câncer ou desequilibrar o seu organismo para uma doença, uma patologia mais séria. Isso é pesquisa hoje, isso é ciência hoje, gente. Isso é vida, isso provém do meio até natural. Se a gente puxar para o xamanismo, a gente vai chamar essa coisa de a gente entender o passado, transformar no hoje para o caminho futuro, a gente vai chamar isso de resgate da alma. O xamanismo chama muito isso de resgatar a sua alma. Algum tempo no seu passado a coisa foi perdida e aí você precisa puxar lá, né? E às vezes puxar depende de você se conversar, e conversar consigo mesmo, conversar com outras pessoas, reconhecer a sua identidade, saber da sua ancestralidade, saber da sua família, por exemplo, né? Como foi a história do seu pai? Como foi a história do seu avô? Como que foi toda essa caminhada? Né? O que você trouxe de elementos para o seu momento atual? E o que você pode transformar, melhorar em tudo isso? Olha aí, ó, quanta coisa, né? Você vê um exemplo da saúde. Se você não fizer nada, mesmo que você sofreu vários impactos ou você está passando por várias patologias, se você não fizer nada, não vai mudar, não vai transformar. Então, né, começa aí por coisas bem simples, que é a nutrição. A alimentação é uma coisa, nutrir é outra. Às vezes você se alimenta, mas você não se nutre. Nutrir é a capacidade de você colocar aquilo que o organismo necessita para ele funcionar bem. Como, por exemplo, as vitaminas. Várias vitaminas são necessárias para o nosso corpo. Os minerais, né? Então, tudo isso é necessário para dar um novo caminho para a nossa vida. Transformar a cabeça não é só a cabeça. Transformar a emoção não é só a emoção. Você precisa transformar tudo. Você precisa transformar o seu corpo. Você precisa... Quer dizer, não é transformar para ser uma coisa que você não é. É para ser aquela essência que você sente. Porque você sabe que você envelhece, mas sua cabeça continua jovem, não é? Lá dentro da tua cabeça, a sensação é a mesma que antes. Só que você vai amadurecendo, vai detendo mais experiências. Mas a sua cabeça é jovem. Então, essa força, essa energia precisa trazer para fora. E você precisa se cuidar para isso. E aí, uma outra pergunta para você. Qual foi a experiência mais interessante? Presta atenção. Qual foi a experiência mais interessante que você já teve na vida? Marca isso daí. Qual foi?
Lembra daquela experiência? Não, eu não estou dizendo isso para você ficar saudosista, entendeu? Porque a pessoa vai passando o tempo, vai envelhecendo, aí ela só conta as coisas do passado. E quando ela faz isso, ela está detonando a atividade mental dela, sabia? A gente não pode ficar contando só as coisas do passado. A gente precisa contar as coisas do passado, relacionar com hoje e transformar para o nosso futuro. Independente da sua idade. Você precisa ficar ativo, ter essa energia. Então, quando a gente lembra de uma experiência interessante, essa experiência interessante, ela o quê? Motivou a nossa vida no hoje. Ela foi os elementos que compõem o que a gente vai fazer para o nosso futuro. Tá? Então, como você se lembra dela, hein? Pensa aí. Né? E o passado, você precisa entender como oportunidade para gestar o agora. Passado é oportunidade para você gestar o agora. Ah, mas eu não tive oportunidade. Então, geste agora esta oportunidade. Então, o passado te ensinou os caminhos que não devia ir e os caminhos que você pode realizar no hoje. Né? Então, cabeça boa é ter tudo bom. Então, você vê, né? Para você ter cabeça boa, você precisa dar os nutrientes necessários para sua cabeça. Estou até lembrando aqui da coenzima Q10, que auxilia muito isso. A gente precisa ter uma boa otimização mental, entendeu? O cérebro trabalhar bem, né? Os neurotransmissores trabalharem bem. Para isso trabalhar bem, a gente precisa dar o alimento que eles precisam. Um desses alimentos se chama coenzima Q10. Outro é alguns pedacinhos de vitaminas, entendeu? Até a própria L-carnitina, que ajuda ali a membrana das células. Quer dizer, a gente precisa dar esses nutrientes. Não adianta a gente só lotar, porque o cérebro ele se alimenta de glicose bastante, de corpos cetônicos, quer dizer, né, do oxigênio que a gente respira, uma parte muito grande vai para o cérebro, quer dizer, são alimentos para o cérebro funcionar bem. Então vamos respirar bem, vamos fazer contato com a natureza para respirar bem, entendeu? Se está um probleminha lá no pulmão, vamos cuidar desse probleminha do pulmão, desse probleminha de rinite, de sinusite, porque a gente precisa respirar bem para o cérebro também funcionar bem, tá certo? Joia? Pensou aí? Ó, pensa bem nisso daí. Agora é hora da planta medicinal do dia, do xamã cientista. E falando de uma planta, existe uma planta que é a força, a energia dos pajés, que é a muirapuama. Muirapuama é uma planta arbustiva de origem amazônica que ocorre em matas e também de terra firme e também em lugares mais úmidos, principalmente nas bordas daquilo que nós chamamos na Amazônia de campinas, tá? Então, esta planta, ela tem um efeito de tônico cardíaco, ela tem um trabalho gastrointestinal muito bom, ela é utilizada como tônico neuromental, neuromuscular do sistema nervoso e músculo. Então ela é um tônico, ela vitaliza, energiza, atua em tratamentos de quadros de gripe, atua na impotência, ela atua nas debilidades, quando você está assim acamado, você saiu, né, de um certo sintoma de gripe, ela traz aquela energia, ela atua no reumatismo e tudo isso não é só do conhecimento tradicional, é conhecimento tradicional antigo dos pajés, como também é conhecimento científico já hoje estudado e identificado os potenciais que ela tem. E ela é consumida em forma de chá, né, principalmente as raízes e a casca dela, de banhos que a gente passa no corpo, de fricções que a gente pode fazer nas regiões ali, né, onde tem ali as dores articulares, de tinturas, de extratos, de fluidos e até encapsulada, porque aí a gente pega o pozinho dela, encapsula ela e também pode ser utilizado. Então tem um potencial energético muito grande, fitoterapêutico também. E sabe que outro bom energético nesse sentido é a maca peruana. A maca peruana é muito bom. Pega aí, né, tem uma certa similitude com a atividade da muirapuama, né? Da Ptycopetalum olacoides. Olha que nomão que é a muirapuama. E a maca tem essas ações, a maca peruana. Outra planta legal para isso é o Tribulus terrestris. O Tribulus terrestris, de certa maneira, muito utilizado ali
pelo povo mais ali na China, etc., é considerado quase uma potente planta para a vitalização do corpo, para a vitalização também do campo mental, mas principalmente do corpo, e também como um potente para as situações de disfunções sexuais, da impotência sexual. Então é muito utilizado nesse sentido também, para os músculos e tudo mais. Um outro é o goji berry. Se a gente pegar no mundo, então a gente tem lá aqui, né? Aqui na Amazônia nós temos a muirapuama, nós temos guaraná, nós temos vários, né? Nós temos ali a ciponha de gato. Aqui, se a gente for ver nas regiões andinas, nós temos a maca peruana. Aí se a gente for ver na China, a gente tem o tribulus terrestre. E se a gente for ver também ali na região, nós temos o goji berry, que é a frutinha. Então, quanta coisa que a gente pode utilizar para nos nutrir e nos dar mais energia e sair daquela fadiga, né, e daquele peso da idade, sabe? Peso da idade. Então, é isso aí, tá? E, quero te perguntar uma outra coisa. Qual foi a coisa mais bacana que alguém já lhe disse sobre você? Qual foi? Lembra disso? Lembra? Então, você, quando recebeu aquilo, naquele momento, você aceitou aquilo, você se abriu, você falou para você, olha, eu mereço mesmo isso faz parte de mim, é porque a gente precisa fazer isso. Tem muita gente que não aceita o bom, né? Só o peso e o bom não vem. Então, a gente precisa reconhecer os nossos valores, os nossos potenciais, as nossas transformações, os nossos caminhos, reconhecer a nossa identidade, reconhecer a nossa história. E a história é contada pela vida, por aquilo que a gente vive continuamente, né? E a gente precisa ativar a força de recuperação interna e vencer aquela síndrome, por exemplo, que é chamada síndrome da aposentadoria, sabe? Você chega um tempo, você não faz mais nada, aí você para a sua vida, acabou a sua história e agora é só morrer. A coisa não é assim, gente. Vamos começar a pensar legal, hein? Vamos colocar força na vida, porque você tem muita coisa boa a ensinar. E aprender também, mas muita coisa boa a ensinar, muita coisa boa a passar para muitas pessoas, sem dúvida nenhuma, seja a área que você for. Então, tá na hora de se mexer, cuidar da mente, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Essa essência envolve a capacidade de crescermos e envelhecer, sim, mas com energia, envelhecer bem, envelhecer com transformação, tá certo? E eu quero dizer para você, gente, que eu tenho todos esses nutrientes como produtos para você. Você sabe, né, que nós pegamos a natureza e colocamos a natureza em forma mais acessível para você poder ingerir todo dia o que é de melhor para você. É isso aí, né? Então você não consegue lá na sua alimentação, tá lá, né? Poxa, eu queria aquela substância, eu preciso daquela casca. Você pode utilizar um meio mais tranquilo para isso, tá? E para produzir esses efeitos benéficos que eu conversei com você até agora, de maneira mais natural, né? Fazer o nosso organismo ser o natural dele. Porque, presta atenção que eu vou te dizer. Uma coisa é você obrigar o seu organismo a ficar em um estado. Isso é uma coisa. Vocês já viram aquela questão, de certas culturas que diminui o tamanho do pé? Das mulheres? Né? Principalmente oriental. Então amarra ali, aperta ali, mantém ali para ficar pequenininho o pé, porque aquela cultura, pé bonito é pé pequeno, não é pé grande, né? Então é pé pequeno e amarra aquilo. Então aquilo é um forçar o organismo, entende? É uma condição que a gente está impondo ao organismo ficar. Imagine todo dia você fica numa posição, você dorme de mau jeito, você tem insônia, você não caminha bem, você não faz práticas de exercícios, entendeu? Você fica numa posição o dia inteiro no computador, numa posição ruim, não faz outro movimento. Imagina isso.
Você está forçando o seu organismo. Então, qual é o meio natural de você realizar isto? Se você esticar o braço ele tem um caminho natural de ser esticado. Os músculos vão funcionar mediante a este caminho. A mesma coisa que você precisa fazer. Então, qual é o meio natural da sua alimentação? Você pode utilizar. E para isso eu tenho nutrientes para você. Tá certo? Para quem não sabe, eu fazia todos esses nutrientes para a indústria farmacêutica, mesmo com cosméticos, tá? Mas, como existia muita alteração, como mudavam as matérias-primas e outras colocavam de menos qualidade ali nos produtos, então eu falei, chega. Eu fiz a minha própria marca, o meu próprio produto para você obter o que é de melhor, com carinho, com amor, com qualidade, sabendo, tendo bom senso, lucidez e voltado à saúde, reconhecendo a sabedoria milenar e reunindo a ciência mais avançada. Tá? Porque o principal não é a doença, o principal é a saúde. Então, a maca peruana eu tenho para você, é só você pedir. Aliás, eu tenho a maca peruana reunida com o quê? Com minerais, com vitaminas, o zinco, o magnésio, tá? Eu tenho tríbulos que você pode obter, todos eles registrados pela Anvisa, né? O tríbulos, por exemplo, a gente faz uma prescrição identificando a sua necessidade, a gente observa, porque você ligou para mim, você entrou em contato comigo via WhatsApp, eu ligo para mim, não é de qualquer jeito, né, os ouvintes que já fazem isso já sabem que é assim, a gente vai fazer uma análise, uma observação e um caminho para fazer a coisa direitinho, né? Então eu tenho tríbulos, eu tenho o Goji Berry também para você, que tem toda aquela ação antioxidante, regula a pressão arterial, tem fontes de minerais, vai fazendo a prevenção contra as possíveis doenças cardiovasculares, melhora a visão, né, problemas de visão, tal. Então tudo isso são necessários para quê? Para a gente viver bem, envelhecer bem e não ruim. Você vê, a vitamina E, antioxidante, eu tenho também. Então tem muita coisa. E eu fiz também, por exemplo, já para a indústria naquele tempo, um lenço de leito, principalmente para aquelas pessoas que ficavam acamadas e que não tinham possibilidade, e ficavam escaras no corpo, né? E não tinham possibilidade de levantar. E aí a pessoa precisa tomar banho, como faz? Então eu fiz para a indústria uma toalha de leito, que fazia o quê? Protegia, cuidava da pele de forma natural e ainda recuperava esses processos associados a escaras e também não fazia mal à microbiota que nós temos na pele, que a gente tem bactérias que precisam se manter na pele, tá? Então eu fiz tudo isso. Disso daí, eu transformei num sabonete. Foi um tempão de pesquisa. Num sabonete, porque quando a gente toma o banho, né, a gente toma o banho e só limpa a sujidade ali, a sujeira. Mas como a gente pode tratar a pele? Então eu coloquei nanopartículas naturais, vegetais, para que possa penetrar e tratar a pele. E esse é o banho de natureza. Olha quanta coisa eu tenho, gente. Então eu vou te dar o meu WhatsApp aí para você pedir mais informações, você conhecer os produtos, você comprar, utilizar e fazer bem para a sua vida, tá certo? Então, se você não for de São Paulo, é o 11 e o WhatsApp 956067837, 956067837 e o telefone é 4858-1262, 4858-1262. Você está ouvindo o programa Xamã Cientista, como você sabe, eu sou o Dr. Sérgio, por causa das minhas formações, né? Também sou pajé de uma antiga tradição chamada Tradição Tubacuaçu e faço todo esse trabalho. Eu tenho cursos, o meu trabalho está na internet, está no YouTube, que você pode ver aquilo que você perdeu dos nossos programas no YouTube. Você pode me seguir também no Facebook, Xamã Cientista, e você também pode me seguir no Instagram, @xamãcientista, ou no site www.xamacientista.com. Tem uma palestra legal, gratuita, estou abrindo a palestra para vocês, dia 3/9, gratuita, que eu vou falar sobre mediunidade e conexão espiritual, para você, hein? Tá certo? É só ligar. Tem uma atividade espiritual de quinta-feira, que é gratuita, que você pode ir no Templo Aratembaetaê, toda quinta-feira às 19 horas, que fica lá na Rua João Mafra, próximo ao metrô Alto do Ipiranga, e tem aqui um curso esgotado, que foi o que? Aquele da mata, né? Tá esgotado, não dá mais para falar dele. E tem o curso de detoxificação, o efeito detox, que você pode participar também no dia 12 e 13 de outubro. Ó quanta coisa! É para você. Vou te deixar de novo o WhatsApp e já terminando nosso programa. 956067837, 956067837 e
O telefone 4858-1262. Se você não for de São Paulo, coloca o 11 na frente. Muita coisa eu tenho, só basta você conhecer mais. O programa está terminando. Um forte abraço e cabeça boa sempre.